Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Thinking. Eu sou Rodrigo Rubens, sócio-diretor da Thinking, e hoje a gente tem uma conversa especial com duas lideranças de uma das empresas de tecnologia mais respeitadas do Espírito Santo e que tem nos últimos anos tido um protagonismo nacional e até mesmo internacional. A Mogai Tecnologia tem 25 anos de história e desenvolve soluções de tecnologia de ponta altamente sofisticado para o setor industrial. Hoje, ela atende líderes mundiais nos segmentos industrial, na mineração, siderurgia, agronegócio e indústria florestal. Recentemente, ela foi citada pela consultoria internacional Gartner como uma das principais fornecedoras de visão computacional do mundo, ao lado de algumas das maiores Big Techs do planeta, sendo, inclusive, a única empresa da América Latina a conquistar essa posição. Além de todas essas conquistas, a Mogai é reconhecida pela cultura de inovação, suas premiações nacionais e internacionais. Hoje a gente vai falar sobre assuntos muito relevantes para quem quer entender sobre a tecnologia de ponta e como que ela está sendo aplicada no Brasil. E além disso, o que é necessário para fazer parte de um time como esse. De um lado, eu recebo o Rafael Clark, Head de Operações da Mogai, e que vai apresentar um pouco a gente sobre as soluções aplicadas e como que elas têm revolucionado o setor industrial. De outro lado, a gente recebe a Marina Ragazzi, Head de Recursos Humanos da Mogai, e que vai contar para a gente um pouco sobre a cultura empresarial, competências e comportamentos essenciais na construção de talentos na área de tecnologia. E, além disso, como que a gente pode se destacar nesse mercado tão competitivo. A gente tem a honra de ter a Mogai como cliente e de poder aprender diariamente com toda a equipe, com a Marina, com o Rafael, o que torna essa conversa muito mais agradável. E, é claro, esse episódio também é uma excelente oportunidade para você que está buscando entender melhor sobre inovação, sobre empreendedorismo e transformação digital. Seja muito bem-vindo, Rafael e Marina. Obrigada. Obrigado. Pessoal, para a gente começar, eu queria que vocês falassem quem são vocês e com quem vocês trabalham. Primeiras damas? Primeiras damas. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais gosto, assim, de me apresentar, né? Porque quando a gente fala da nossa totalidade, a gente entende de que, por mais que a gente esteja aqui no momento corporativo, a gente não está aqui só para falar de trabalho, né? É muito sobre quem nós somos, a nossa essência. Então, essa é uma das partes que eu mais gosto. Eu vou me apresentar com muita honra. O meu lado A e o meu lado B, eu gosto de falar que o meu lado A é o meu lado profissional. Então, antes de tudo, eu sou filha de Jesus Cristo. Sem ele não sobra nada, não sobra nada aqui. Eu sou apaixonada por praia, futevôlei. Algum de vocês? Não. Praia, mas eu sou mais Nutella. Isso, futevôlei. Péssimo jogador. Sou noiva do Edson, tenho uma enteada, sou mãe de pet, sou muito ativa, adoro caminhar no calçadão, gosto de andar de bicicleta, e esse é o meu lado A, com muito orgulho. E o meu lado B, falando um pouquinho de academia e profissional, eu sou graduada em engenharia de produção, tenho pós-gestão de projetos, sou formada em coaching profissional, inclusive, assim, eu me lembro que essa formação foi uma formação essencial para toda a minha jornada. E a gente não fala muito porque, assim, existe um preconceito com o coach, assim, né? Então, ele é mais a essência, ele fica mais nos bastidores. Mas eu sou coach profissional e, dentre algumas formações de liderança, já ministrei cursos de planejamento estratégico, de liderança, de planejamento, enfim. E essa sou eu. E hoje eu trabalho na Mogai, sou sócia acionista, sou gerente de recursos humanos, eu sou supervisora da qualidade, eu sou faxineira, eu sou cozinheira. O que tiver que fazer, a gente está lá. Então, essa sou eu. Prazer. Perfeito. Rafael, você pode se apresentar? Claro. Diferente da Marina, eu já tenho um pouco de dificuldade de falar de mim. É o meu lado muito operacional, vamos falar assim. Bom, eu sou o pai do Benjamin, um menininho muito especial para mim, com 17 anos de idade. Sou filho de Luciana e Sidney, 2 anjinhos estão no céu aí cuidando de mim. Sou um esportista, adoro gastar energia, adoro correr, agora estou no beach tênis. Blogueiro, você é blogueiro. Blogueiro. A gente vai sair hoje. Com certeza vai ter uma publicação ali na história. Sou uma pessoa muito ativa, gosto de me relacionar, comunicar. Sou noivo da Camila, vamos falar assim. Graças a ela eu tô vestido assim, senão eu estaria aqui com uniforme. Assim, chegou o podcast e falou, a tua mulher te ajudou? Não, com certeza. Até o sapato ela teve que escolher. Obrigado, Camila, fazendo um agradecimento especial.
Meu lado profissional, né? Sou especialista em geotecnologia, sou técnico em geoprocessamento, fiz gestão de recursos humanos, tenho MBA em empreendedorismo. Atualmente eu estou como gerente de operações e processamento de dados na Mogai. Também sou técnico de campo, sou processador de dados, sou técnico de geoprocessamento e estou aí aprendendo cada dia a ser um líder. Perfeito, perfeito. Pessoal, como eu comentei na introdução, a Mogai é uma empresa que tem 25 anos de existência, mas que vem se reinventando, mais de 25, né? Uhum. Há mais de 25 anos ela vem se reinventando e a gente consegue perceber como que a Mogai, há tanto tempo, ela continua trabalhando com tecnologia de ponta, né? Então, assim, eu citei anteriormente que a Mogai foi citada pelo relatório da Gartner, que é talvez a mais importante consultoria internacional sobre tecnologia, como uma das 102 empresas no mundo, né, que trabalham com visão computacional. Então, eu queria conversar com vocês nesse início sobre qual que é, talvez uma pergunta até mais direcionada à Marina, sobre esse processo de cultura que faz a Mogai manter esse espírito inovador e que mesmo depois de mais de 2 décadas, ela continua trabalhando com toda essa tecnologia disruptiva. Legal. Eu acho que assim, talvez eu faria algumas considerações de forma separada, aí você me ajuda, Rafa. Claro. Quando a gente fala, né, de um reconhecimento, um reconhecimento do Gartner, né, entre outros, né, então aqui a gente tá falando do Gartner. Eu acho que mais importante do que título, do que certificação do reconhecimento, é a empresa, ela tratar isso não somente com cumprimento de protocolo. Tem uma certificação, tem um título, nossa, isso é lindo e maravilhoso. Beleza, mas como que isso impacta internamente? Né? Hoje nós somos certificados pela SGQTEC ISO 9001, que é o que nos dá base no SGQ, né, da qualidade. E assim, se isso for só para cumprimento de protocolo, é simplesmente uma certificação. Então, assim, esses títulos, assim como o Gartner, ele é algo muito especial para a Mogai e é uma palavra que eu gosto de usar no mercado, que é a autoridade, né? Então, assim, o que nos dá autoridade? Não é um título ou uma certificação. O que nos dá autoridade é quando nós conseguimos materializar isso a nível de cultura e internamente. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Quanto à questão da cultura, cara, falar de cultura é um negócio meio complicado. Porque, assim, existe a cultura que a gente quer e existe a cultura que existe, né? Então, assim, qual é a cultura que a gente quer? Eu acho que se eu tivesse que resumir, a cultura que a gente quer é uma cultura com foco em resultado. E a cultura que a gente tem é uma cultura de entregas. Exato. Então, nós precisamos entregar. Será que o mindset está virado para uma entrega que tem resultado? Porque, senão, entrega sem resultado é prejuízo. Então, eu acho que se eu tivesse que resumir, eu poderia estar aqui falando assim, a cultura, é ser os melhores, aprimorar a tecnologia, quais são os valores da empresa. Poderia falar lá, comprometimento, alegria, conhecimento, poderia falar. Mas, assim, de forma resumida, a essência, aquilo que é intangível, eu acho que eu diria isso, assim, uma cultura com foco em resultado, com pessoas que entregam sabendo que estão entregando, sabendo que, cara, essa entrega é uma entrega que está dando prejuízo. Não, essa entrega é uma entrega que está dando resultado. Então, eu acho que eu faria esse paralelo, né, Rafa? Pegando o gancho que a Mari falou, foco em resultado, né? Primeiro que você tem a citação no Gartner, que é extremamente importante, várias Big Techs citadas e a Mogai foi a única da América Latina. Esse é um ponto bem legal, que também coloca uma reflexão pra gente. Pô, estamos no caminho certo. Verdade. Isso é muito importante. Agora, o foco no resultado, nós como gestores, a gente tem que pensar no quê? A gente tem um time. Um time que tem uma cultura em casa, uma criação diferente. Você está lidando com pessoas diferentes. E a gente, como líder, precisa o quê? Extrair ao máximo para ter o foco no resultado. E isso é um desafio que a gente enfrenta a cada dia. Eu vi recentemente uns relatórios, tanto da PwC quanto da Deloitte, que falam a importância da cultura, até mesmo acima da estratégia. Aí me vem a frase, tradicional frase de Peter Drucker, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? E eu acho que isso é muito evidente, porque a gente, é o que a Marina falou, a cultura é o que é. Então, são as pessoas que constroem a cultura e, naturalmente, vocês, enquanto líderes, vocês têm uma empatia
pelas pessoas que vocês convidam a fazer parte da Mogai. Uhum. Então, naturalmente, vocês estão compartilhando a cultura de vocês e, ao longo do tempo, faz com que a Mogai tenha todo esse protagonismo que a gente falou anteriormente, né? E aí, eu passei falando sobre a cultura, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Mogai em si. Então, você pode, Rafa, apresentar, falar um pouco da Mogai, além do que eu já antecipei aqui? A Mogai já está há mais de 25 anos no mercado desenvolvendo projetos para soluções industriais. E vários projetos já foram transformados em produtos de prateleira. A gente tem um Hammerhead, que é para solução para medição de material granulado. Tem o Hammerhead R para medição de tanques. Tem agora também a medição inventário via satélite. O LiDAR, né? O LiDAR. Então, assim, vários produtos são transformados em produtos de prateleiras para a gente poder comercializar e melhorar as soluções no mercado. Perfeito. E a Mogai, eu acho assim, ela tem tanto o entendimento da tecnologia quanto o entendimento do setor, né? Claro. Então, assim, eu acho que vocês são até profundos especialistas em diferentes setores industriais, até com o objetivo de criar uma empatia pela problemática do cliente e conseguir prover uma solução, né? E é engraçado que, assim, o Rafa, ele tá há mais tempo do que eu na empresa, né? Então, assim, são o quê? 7 anos, 8 anos, né? 7, 8 anos. Eu entrei na pandemia, assim, no meio da transformação digital, né? E, assim, eu peguei a Mogai dentro de uma estrutura organizacional, onde todo mundo fazia de tudo, assim. Então, né, por mais que naquela época já existia a certificação da SGQTEC 9001, existia uma estrutura que ela não era tão segmentada quanto hoje. Então, hoje a gente tem a operação muito mais estruturada e orientada a projetos do que nos anos anteriores. Então, assim, quando a gente olha a Mogai hoje, a nível de estrutura organizacional, falando de organograma, enfim, a gente olha a Mogai como uma empresa que tem uma diretoria de mercados, uma diretoria de uma diretoria operacional e uma diretoria administrativa. Então, quando a gente olha a diretoria operacional, que é onde está toda a parte de desenvolvimento de produtos, a gente tem uma gama de produtos que são produtos de pesquisa e desenvolvimento, produtos que são projetos que eles entram inicialmente como projetos especiais, né? Porque assim, o produto, ou ele está em desenvolvimento, ou ele já está pronto para ser comercializado, né? E a gente trata tudo... Os em desenvolvimento a gente trata como uma gestão de projetos. Então, quando a gente olha para essa estrutura de operações, assim, hoje é uma empresa muito mais estruturada. Perfeito. Né? O que eu acho que é super desafiador, né? Porque se a gente for pensar, a Mogai é uma empresa, salvo engano, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas a Mogai é uma empresa que cresce uma média de 80% ao ano nos últimos anos. Então, uma empresa que cresce numa velocidade tamanha, é uma empresa que, obviamente, ela precisa se estruturar até em termos gerenciais para dar conta da multiplicação de funcionários, multiplicação de competência, de gestão. E talvez, nesse ponto, todas as certificações que você pontuou anteriormente são essenciais para esse controle de qualidade, né? Além disso, a gente não pode perder o nosso lado startup. Exatamente. Um exemplo também, a Mari falou que entrou na pandemia. Na pandemia, a gente começou com um projeto de fazer medição térmica em massa. E esse projeto acabou sendo entregue, depois a pandemia... Vamos lá, acabou a pandemia e pivotamos esse produto, né, para medição de tanque. Legal. Então, a gente sai de um produto totalmente diferente para um outro para atender o segmento de indústria, pensando na questão de startup. Pivotar para atender o mercado naquela solução. E isso que é muito legal, né? Porque, assim, até pelo fato de eu trabalhar com a Mogai, a gente consegue encontrar soluções nos quais a indústria utiliza tecnologias extremamente obsoletas. E aí, o que é o mais legal, eu acho que é o final de tudo que a gente fala de transformação, é a gente ver o benefício que isso traz para a sociedade. Então, por exemplo, no caso da medição termográfica dos tanques, a solução utilizada pela Mogai impede que na indústria uma pessoa precise subir num tanque de combustível, que a pessoa precisa colocar uma régua dentro disso. Então, ou seja, a Mogai preserva a vida dentro das Você tem gases, dele. você está em contato, trabalha em altura, e você tem uma solução que não tem contato com o tanque. A medição de desgaste refratário também, né? São os refratários da usina siderúrgica, no qual a Mogai
desenvolveu um equipamento que consegue fazer o monitoramento do desgaste do refratário, né? Aí talvez explicar para quem está ouvindo o podcast, talvez não seja tão familiarizado. São basicamente as panelas onde se faz o aço, né? Exatamente. Então- Então são panelas quentes, como fosse uma larva, de fato, parece uma larva mesmo. Imagina você estar próximo a essa temperatura. Então a Mogai, ela criou um equipamento que você não precisa estar em contato com vamos chamar de larva, né? Essa larva, e consegue fazer a mensuração do canal para fazer a inspeção e evitar que haja, de fato, um acidente ali, né? E tem outros também, como o sensor multiespectral, onde os colaboradores precisam ir às fazendas, entrar vamos chamar de floresta, fazer medição ali e tal, tá exposto a animais, a risco, sendo que você consegue fazer do escritório, utilizando imagens de satélite, saber quanto que tem naquela produção, né? Perfeito. E a Mogai, ela tem um produto que tem vários produtos que você consegue atuar em toda a cadeia. Vamos pegar o segmento de soja. Você consegue estimar quanto de produção de soja vai ter sem fazer a colheita. Perfeito. 3 meses antes, 6 meses antes, a gente consegue determinar quanto que tem para ser extraído daquela plantação. Depois de extraído, ela vai para um caminhão, a gente consegue fazer a mensuração também volumétrica do caminhão, vai para estocagem, a gente consegue medir também quanto que tem de volume em cada armazém. Depois, essa soja ela é fatiada para transformar em óleo. A gente consegue fazer a medição de quantos milímetros é cada fatia de soja. É coisa de 0,2 milímetros, um negócio absurdo. Depois que de fatiado, o óleo vai para o tanque. A gente mede o tanque. Mas quando gera o fatiamento, também gera uma farinha. Mas a farinha também vai para o armazém, a gente também consegue medir. Então, assim, a Mogai consegue estar em toda a cadeia produtiva daquele segmento. Isso você citou. Eu só citei um só, né? Você citou no caso agronegócio, Foi. né? Mas vários outros, siderurgia, mineração, florestal de uma forma geral, Sim. né? E sabe uma coisa que é legal falar? Que assim, a Mogai ela é uma empresa de desenvolvimento de software, né? Somos uma empresa de tecnologia, inovação e de desenvolvimento de software. E assim, dependendo da forma como a gente apresenta e como a gente se expõe, não se tem a ideia do quão em campo a gente precisa ir. Então, assim, hoje, o time de campo, né, que é o pessoal da operação e do processamento de dados, e também o pessoal da engenharia, né, que diversas POCs, enfim, prova de conceito que o pessoal vai para campo para poder testar um projeto, eles estão lá na indústria pesada, ó. Então, assim, no meio do campo real, né? Enfim, botina, óculos, EPI, fazendo integração. Então, assim, ao mesmo tempo que nós nos relacionamos com toda a parte de desenvolvimento, programação, a ciência de dados, engenharia de dados, arquitetura de sistemas, ao mesmo tempo que a gente está desse lado, a gente também está em campo na indústria pesada, experimentando do chão de campo mesmo, assim, dos riscos operacionais. Enfim, é legal. É legal. Eu mesmo adoro. Assim, já visitei mais de 100 plantas industriais. Amanhã mesmo vou estar em uma. Faço questão de ir para poder tentar trazer novos negócios para a Mogai, de fato. Resolver problemas. Não, então, mas é isso que eu acho interessante, porque a gente fala sobre o processo de inovação, ele ser construído com base na empatia que se tem de uma determinada problemática. Sem você visitar esse contexto, eu diria que é muito complexo de a gente realmente trazer materializar essa solução, né? Então, esse processo de inovação, eu acho que ele é primordial. E uma coisa que eu pensei enquanto você falava, eu até tenho alguns dados aqui, falando sobre a dimensão do setor da mineração, por exemplo, que é o setor que a Mogai trabalha com líderes, né, do mercado. Então, por exemplo, o setor de mineração em 2024 somou 270 bilhões em faturamento, que ainda estava crescendo 9,1% e com 47% de superávit de balança comercial. O número é muito astronômico. Ele gera 221 mil empregos diretos e 2,5 milhões de empregos ao longo de toda a cadeia do aço. Quer dizer, o valor agregado, ele é absurdo. Potencial. Mas o que eu acho que é mais impressionante, que é um setor que tem deficiência no processo de transformação digital. Então, ele movimenta astronomicamente, né, recursos, movimenta a economia, mas se a gente for analisar, tem baixa maturidade digital, então todo o processo que a Mogai faz junto
a cadeia da mineração, por exemplo, é para medir, monitorar e melhorar Melhorar processos processo. industriais, né? Então, é muito legal ver essas iniciativas que são feitas, né, pela empresa. Então, já que eu estou falando de mineração, eu queria que vocês explicassem um pouco da aplicação das soluções das tecnologias da Mogai à indústria de mineração. Legal. Uma das soluções que a Mogai desenvolveu é o Hammerhead. O Hammerhead é uma câmera estéreo, onde, a partir de sobreposição de imagem, chamada estereoscopia, uma linguagem técnica, quem é de geoprocessamento vai conhecer esse nome. A partir de estereoscopia, a gente consegue mensurar um objeto. Ou seja, a gente pega essa câmera e aplica para medição de material granulado. Basicamente, medição de pilhas. Então, vamos fazer aqui, medição de pilha de minério, pilha de brita, areia, grãos, tudo que for pilha, a gente consegue medir Tem com o uma Hammerhead. pilha, larga um lençol ali, ó. É, Aí é como se tivesse um lençol em Entendi. cima da pilha. isso, a gente gera uma malha dessa pilha, logo vamos gerar o volume. E por ser uma solução de muito simples operação, comparado a outras tecnologias como drone, scanner, estação total, são soluções complexas para operar. O Hammerhead não, o Hammerhead é uma solução simples. Entendi. Em 15, 20 minutos já consigo Um botar treinamento super simples, super né? simples, o cliente já está apto a operar. E isso faz com que a gente deixe o equipamento com o cliente, Perfeito. ele faça a medição com a frequência que ele quiser, ou seja, medir, monitorar, e a gente melhora o processo. Ele faz a medição, as nuvens de pontos vão para uma nuvem, na nuvem o time daqui de Vitória faz o processamento de dados e entrega o relatório para o cliente. Perfeito. A gente tem a solução em câmera, também tem a solução também em LiDAR. Perfeito. Hoje nós temos um laboratório lá na empresa, né? Que assim, ele está sendo construído, ele já tem a V0 dele, e é onde fica todo o time de engenharia, o pessoal da TI. E lá, assim, o Hammerhead, né, que é o produto raiz, né? Hoje nós É temos várias originário, né? versões. Isso, a Várias origem. versões. Então, assim, o Hammerhead ele já foi enorme, com peso, não sei quantos quilos. Hoje, quantos quilos que Hoje é um tem? quilinho só, um negocinho pequenininho. Legal. Então, assim, e aí coloca o cinto, né? E fica com o equipamento. Então, assim. Basicamente dá uma volta na pilha. Perfeito. Rafael, preciso caminhar rápido. Não, inclusive- Devagarzinho, você dá uma voltinha. Cara, Que pode ser uma 5 pilha, minutinhos acaba. uma pilha relativamente pequena, mas recentemente, há 2 semanas, a Mogai fez a maior medição da história, né? Pois é, foi uma pilha aí de 2 milhões de toneladas. 2 milhões de Só para toneladas. vocês terem ideia, que quem é de Vitória é como se fosse 2 pedreiras Joana Dark. Uhum. E quem é de Minas Gerais é o tamanho do Mineirão. E Aí- é uma pilha que, salvo engano, ela é vista de fora, né? De satélite. Exatamente, ela é muito grande. É o Aí, Mineirão, vamos lá. Quem estiver ouvindo a gente tem uma campanha interna que é hashtag Somos Todos Vendedores. Então, quem não conhecer, fazer contato com a gente. Isso aí. E a gente tem um laboratório hoje, lá no escritório, né? E esse laboratório, ele trata da parte de hardware e do software acoplado a esse hardware. E o hardware é o HH, né? O Hammerhead. Uhum. Então, nós temos várias versões e a gente tem um laboratório que trabalha para poder melhorar tanto a versão daquele produto, quanto criar novos produtos baseado naquele que já existe. Então, assim, o céu é o limite, Perfeito. porque coisas novas surgem a partir de algo que já existe, além de surgir de algo que ainda não existe. Então, Pegando o gancho que a Mari falou aí, eu acabei esquecendo de comentar. A solução Hammerhead é uma solução da Mogai. A Mogai desenvolveu esse equipamento. Uhum. A Mogai desenvolve vários equipamentos. E a Mogai também desenvolve o software de processamento. Uhum. Então, toda a cadeia de medição é produto Mogai. Seja o equipamento ou o software de processamento. Perfeito, ou perfeito. seja, é nosso, não vai encontrar em Então, outro quem lugar. contratar a Mogai para o inventário online, que é essa modalidade que a gente tem para fazer medição ilimitada de estoque, Uhum. vai ter um equipamento próprio da Mogai, ou seja, manutenção, time Mogai que faz, Perfeito. vai ter assistência do time de Uhum. processamento de dados e vai fazer apenas o trabalho de campo, que é super simples, rápido, não precisa ter contato com a pilha. Por ser uma medição rápida, você tem baixa exposição na fábrica, ou seja, a segurança é uma segurança maior. Em 1 hora você já termina praticamente Perfeito. o inventário todo. A gente tem cliente que mede todo dia. Todo dia, quando tem um período de auditoria, mede a cada turno. Então imagina Nossa. você fazer uma medição a cada muita 12 horas. coisa. É muita É muita coisa. Eu acho que é uma vantagem, por exemplo, é uma solução
que dispensa a necessidade de parar a produção para fazer. Exato. Dispensa uma mão de obra técnica específica para fazer a medição. Além Qualquer de mitigar pessoa, erro, né? qualquer Sim. pessoa pode medir. E é auditável, porque quem faz o processamento de dados é uma empresa terceira. É a Mogai. Então a medição está sempre sendo auditada. Além disso, né, a gente fala que é auditado, nosso relatório, daqui a pouco vocês podem até mostrar aí, não sei se você pode trazer, o relatório a gente consegue colocar um 3D da pilha dentro do PDF. Sim. Então o cliente, quando ele for abrir o seu certificado da pilha, vai ter lá o 3D interativo, que ele consegue tirar medidas, ele consegue ver como que foi feita a distribuição de pontos, como que foi feita a triangulação, como que foi feita a malha. Ele consegue saber tudo ali. Perfeito. De uma forma rápida, econômica, segura e auditável. Perfeito. Pessoal, então eu queria entrar no assunto, que é o seguinte, desde novembro de 2022, com o lançamento do GPT, a gente tem entrado numa corrida da inteligência artificial, a gente tem entrado nessa observação do mundo em relação à inteligência artificial generativa. E a Mogai, como empresa de tecnologia, eu queria entender um pouco como que vocês estão utilizando a inteligência artificial. Assim, eu acho que a inteligência artificial ela já está quase básica, né? Então, assim, contratou, é um pré-requisito? Não, isso daí ele já indiretamente Diferencial. já não é mais um diferencial. Então, assim, todos os nossos recursos e as nossas contratações, sejam elas técnicas ou de gestão, elas precisam minimamente de uma base de inteligência artificial. Falando um pouco sobre a parte técnica, né? Então, os nossos recursos técnicos. E aí a gente está falando dos desenvolvedores, que são os analistas de sistemas, os cientistas de dados, os engenheiros de dados, os arquitetos. Esses caras, todos eles são minimamente especialistas em inteligência artificial. Então, assim, a forma como nós temos composto o time da Mogai é um time composto por uma competência de inteligência artificial. Então, assim, falando sobre recurso, mão de obra, isso é algo que eu posso garantir e, além disso, a gente tem, assim, promovido e motivado a utilização disso nos nossos dia a dia, né? Como é que automatiza o processo? Você já viu já viu lá no Copilot? Olha, a gente precisa criar uma política de viagens. Vamos fazer uma V0 na IA. Vou entrar para uma reunião. Não preciso ficar 1 hora fazendo uma pauta de uma reunião. Eu vou perguntar para a inteligência artificial. Olha, vai estar fulano, beltrano e ciclano. E eu preciso falar sobre isso, isso e isso. Me diga um roteiro. Perfeito. E ele já me prepara. Então, a inteligência artificial, ela é uma parceira do nosso dia a dia hoje. Né, Rafa? Você quer... Basicamente, ela otimiza a nossa gestão de tempo, né? Eu tenho um documento grande que eu preciso analisar, eu jogo para IA para poder fazer resumo em tópicos, para poder já ter um conhecimento prévio para me preparar para ler esse documento, se for preciso. Perfeito. Preparação para uma reunião, por exemplo, gravação da reunião e trazer uma ata pronta. Então, assim, tem gerado para a gente um ganho de tempo assim, bem elevado. Perfeito. Quanto a IA nos produtos, a gente vai deixar para o segundo podcast, porque isso aí é surpresa. É igual a Coca-Cola, né? Se a gente falar receita, né? Alguém vai morrer. Marina, eu queria te perguntar, né? Você como gerente de RH, hoje a gente fala muito sobre o mercado de tecnologia, né? O mercado profissional de tecnologia. Naturalmente, por ser uma recorrência, a busca por novos talentos, eu queria tentar entender um pouco como que o que você recomenda como competência essencial para uma pessoa que está querendo entrar numa empresa que tem uma característica similar à Mogai. Eu vou quebrar um pouco de paradigma aqui, aí vocês me ajudam. Marina tá viajando, aí vocês me ajudam. Porque, assim, quando a gente fala, vamos falar sobre competências, beleza. Aí a gente vai lá, vamos falar sobre inteligência emocional, sobre comunicação assertiva. Pode botar um pouquinho. Sobre empatia. Então, a gente começa a ir para essas competências. Eu vou quebrar um pouco o paradigma aqui e eu vou ser assim, como eu sou muito objetiva, curta e grossa, de que eu acho que a maior competência hoje que nós precisamos seria a humildade. Então, assim, a humildade que se materializa em quê? Em dizer a verdade sobre o que sabe e o que não sabe. De tirar o chapéu do sei tudo e falar assim, isso aqui eu não sei, essa linguagem aqui eu preciso de ajuda. Independente do cargo que você é. Eu sou um baita arquiteto de software sênior. Não interessa, ninguém vai saber tudo. De pedir ajuda.
de falar assim, olha, eu já bati cabeça, eu tô me sentindo improdutivo. Hoje eu estou improdutivo. Então, a humildade como um convite Perfeito. a todos esses comportamentos, né? Que são os comportamentos profissionais aí que a gente fala sobre uma maturidade. Então, eu acho que eu diria isso, Sim. menos argumento e mais humildade. Eu acho que até pela própria característica de você lidar sempre com uma entrega que é um produto de fronteira tecnológica, se você não tiver a humildade de entender que tudo muda a todo tempo, a pessoa fica fechada, fica bloqueada, acaba ficando obsoleta, né? Eu tenho um hábito por falar que a gente tem tecnologias disponíveis no mercado e tecnologias que são utilizáveis pelas instituições, né? Obviamente, dificilmente a gente encontra uma empresa que utiliza todas as tecnologias que estão disponíveis. Quem geralmente utiliza esse tipo de tecnologia de fronteira são as deep techs, que é um caso da característica da Mugai, né? É uma empresa que a gente não está conversando, né? O Rafa e a Marina não são técnicos profundos de desenvolvimento. Mas na Mugai a gente tem pessoas que entendem sobre visão computacional, né, profundamente e a níveis de especialidade internacionais. Mestres e doutores, né? Então, assim, pessoas formadas nas maiores instituições de ensino do país, né? Que emergem de uma forma, né, nesse contexto, que sabem falar tão bem quanto uma pessoa que está em Harvard. Então, talvez esse seja das questões da cultura. Sim. Né? Da cultura, a capacidade de aprender a aprender a todo tempo. Pegando um gancho no que vocês estão falando, né? A humildade. Por que é importante a humildade? Quando você está lidando com tecnologia de ponta, você tem que pivotar, mudar, fazer diferente. E aí você acaba pegando pessoas no mercado que aquele síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim e assim. E às vezes não é, Exato, não é. Exato. Não é. Nós, como gestores, a gente tem que tentar trazer o melhor de cada um. Então, eu busco uma pessoa comunicativa, busco uma pessoa que é mais focada. Cara, eu busco profissionais que tenham humildade, que queiram aprender. Lembrando que os produtos a gente faz em casa. O Mugai constrói o equipamento, o Mugai que fez o software. Então, eu não vou no mercado e busco... eu preciso que um profissional tenha expertise em tal software de processamento. Não tenho, porque eu preciso treinar essa pessoa. Então, uma das portas de entrada principal no setor de processamento de dados é o estágio. E com o estágio, a gente consegue fazer um crescimento da pessoa, um plano de carreira. Então, se a pessoa é uma pessoa que tem mais foco, ela tem um expertise em processamento de dados, não é tão comunicativa, tudo bem, a gente vai direcionar ela para uma técnico em processamento. Tá bom? Então, se tem uma pessoa ali que tem uma expertise em processamento de dados, tem uma entrega, uma performance absurda na frente do computador, a gente vai direcionar ela para um técnico de geoprocessamento, uma pessoa que tem expertise em cuidar do escritório. Aí você vejo que uma pessoa é muito comunicativa, ativa, está buscando outros horizontes, a gente pode trabalhar ali talvez num técnico de campo, ou um perfil de liderança. Pessoas boas a gente faz em casa. E a característica é a própria versatilidade, né? Porque vocês são dois casos disso. Sim. Que a formação de vocês em outras áreas de competência, né? Vocês acabaram sendo direcionados. E eu me lembro, cara, foi muito engraçado, porque quando a gente vai falar, assim, de carreira, jornada de trabalho, eu me lembro que quando eu estava cursando, né, estava na graduação de engenharia de produção, eu falava com o meu professor assim, nossa, mas eu morro de medo, porque assim, se eu não entrar num estágio e crescer dentro dessa empresa, eu não consigo ver sucesso. E, na verdade, hoje em dia, assim, as coisas, elas mudam o tempo todo. Exato. Entendeu? Então, assim, inclusive, hoje eu entro numa empresa, eu entendo de que eu não sou só um funcionário, só, né? Mas eu tô ali como um parceiro, como um cara que veste a camisa, como um cara do tipo assim, eu sou responsável de um prejuízo que aconteceu. Exato. Então, enfim, eu me lembro que lá eu tinha toda essa insegurança, né? E assim, hoje eu entendo o trabalho como um empreendedorismo, assim, como algo que faz parte de mim e eu como parceira. E quando eu implantei o RH lá em 2023, eu não tinha formação nem experiência em RH. Então, eu peguei meu mindset de projeto e falei, opa, peraí, como é que é o setor? Vamos mapear o setor aqui. É um setor de RH? Quais são os subsetores? Departamento pessoal, recrutamento e seleção, treinamento... Aí fui mapeando. Dentro desse subsetor aqui, o que tem? Esse aqui tem essa atividade, essa e essa. Então, aqui eu preciso de uma política, aqui eu preciso de um processo, aqui eu já preciso de um manual, aqui já é um tutorial. Então,
Não tinha experiência, simplesmente usei o que tinha, né? A gente fez do limão à limonada, depois eu me capacitei. E eu percebo muito isso, assim, no cenário da inovação, que é o quê? Uhum. A gente vive para se capacitar. Sim. Nós nunca vamos estar 100% prontos. Exato, exato. E tem uma coisa super legal, né, que eu comentei até em outros podcasts, que é a questão da cultura do erro, né? De a gente ser permissivo e entendimento que muitos trabalhos são feitos e não necessariamente eles vão se concretizar numa inovação bem-sucedida. Eu vi uma pesquisa recentemente da BCG, né, da Boston Consulting Group, que ele fala sobre a taxa de sucesso nos projetos de inovação, né? Aliás, de inovações implementadas a novos projetos. E a taxa é super baixa. Assim, 75% das implementações de inovação falham, né? Obviamente, dentro da pesquisa realizada pelo BCG. Então, se não houver uma cultura de inovação orientada a compreender isso e buscar melhorias, uma empresa não faz inovação. A empresa ela vai trabalhar dentro do que é confortável a ela, sem risco, né? Sem riscos, mas também sem potencial de crescimento. E não, pelo menos no nosso entendimento, dada a revolução que acontece a todo momento e a aceleração de tudo que acontece, se a gente não buscar inovação, a gente está fadado a perder a liderança. Com Esse que é certeza. Você tem vários exemplos, né? Por exemplo, a Nokia. Nossa, mas eu atendia tão bem o mercado. Meu celular era bom, tinha Sim. tudo bom, mas No e aí? BlackBerry, né? BlackBerry. Nossa, você lembra? A quantidade de A gente vezes. revela a Não, mas é idade aqui. ótimo, não, atende perfeitamente, mas e aí, a evolução tá vindo aqui, cara. Ela tá te engolindo, a inovação tá E te eu engolindo, acho te engolindo. Você tem que se inovar. E eu acho que uma coisa muito legal disso tudo é porque a inovação não necessariamente ela está no cerne do produto, né? No caso, assim, a BlackBerry, à época, ela tinha uma boa entrega, mas quando vem todas as soluções da Apple, elas trazem muito mais design e outra coisa, ela redefine a categoria completamente. Então, assim, surgiu uma nova categoria de smartphone que foi contextualizada ali, né, por eles. Então, eu acho que muitas vezes a inovação, ela está na periferia de muitas entregas, né? Então, assim, às vezes a inovação está no processo logístico, a inovação pode estar no processo de atendimento. A gente tem, obviamente, por essência, pensar que a inovação está no produto, mas está em vários outros pontos além, né? É porque a inovação, ela tem algumas naturezas, né? Dentre elas, a inovação do produto, então eu inovo. Então, essa versão, qual é a nova versão? E existe a inovação cultura. Exato. Porque assim, você pode ter uma empresa de inovação que a cultura não é de inovação. Ah, como que é possível isso? É simplesmente quais são os comportamentos que são promovidos ali dentro. As pessoas que têm tomada de decisão são acessíveis. Você tem a opção de expor as suas ideias. O seu senso de criatividade, ele é possível você compartilhar? Então, assim, a cultura de inovação é aquela que entende de que você está fazendo novo e outra. De que esse novo, ele não é conhecido. E por isso é passíveis de erro. E a gente só consegue acertar, assim, né? Não só, né? Mas, assim, só erra quem tenta. E algo que é novo, a probabilidade de você errar antes de acertar, ela é alta. Pegando um gancho. Mais um gancho da Mari. Mari traz vários. A Mari traz tanto gancho legal. Tô jogando aqui, ó. Um ponto também que o nosso CEO, Franco Machado, fala, que não adianta você estar inovando tanto no produto se esse produto não vende. Exato. Você tem que vender. Isso aí. Não adianta ter um produto lindo ali, ó. Nossa, que produto, que televisão linda, ó. Perfeito. Você vai vendo, já vendeu? É escalável? Dá para transformar um produto de prateleira? Por isso também a nossa campanha que a gente tem dentro da Mogai, somos todos vendedores. É para trazer de fato que os colaboradores tenham orgulho daquilo que vocês estão trabalhando. Então, hoje, eu chego na Mogai, eu tenho orgulho daquilo ali que eu estou vivendo, daquilo ali que eu estou apresentando. Eu vou visitar um cliente, eu falo com propriedade, cara, a solução da Mogai é boa por causa disso. Vai trazer o seguinte valor para você, isso. Então, quem vai para campo é, querendo ou não, um vendedor externo, né? Com O certeza. trabalho comercial é bem feito em casa, mas quem vai implantar, de fato, os técnicos que vão implantar são os vendedores ali para fazer a entrega. Perfeito. E um ponto, Rodrigo, que eu acho que é legal também, que assim,
Nós atuamos com editais públicos, né, que são editais de pesquisa e desenvolvimento, que é o P&D. Então, assim, nós temos um dos nossos especialistas em visão de máquina, ele atua muito em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, o P&D é algo novo, é algo novo. Nós escrevemos, nós apostamos naquilo e nós vamos desenvolver para fazer dar certo, né? A sacada é como que nós vamos ser visionários a ponto de olhar para aquele projeto de pesquisa e desenvolvimento e enxergar quando aquilo estiver pronto, que é um investimento, quando que nós vamos ter retorno sobre aquilo que está sendo investido. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, muito importante numa cultura de inovação. É o quê? Nós estamos... A inovação, por muitas vezes, tem startup, né? Igual a gente estava conversando no carro. A startup, por muitas vezes, a margem de lucro dela, ela é muito baixa. Às vezes, nem existe. Então, você investe para poder ir crescendo primeiro e depois você vai construindo, né? Algo sustentável financeiramente, saudável, enfim. Mas a questão é, dentro desse cenário de inovação que se investe para você ter um retorno a longo prazo, e aí? Será que nós estamos tendo uma visão sistemática da coisa, onde nós temos um projeto que por X meses ele tem investimento e qual é o marco que ele começa a ter retorno? Isso é importante. Perfeito. Marina, e para quem está assistindo o podcast e quer fazer parte da equipe da Mugai, você tem alguma dica para passar para eles? É para lançar real? Para lançar real. Olha, eu costumo dizer de que assim, o processo seletivo é tipo um 06, pede para sair. Porque mais importante do que a gente conseguir uma contratação é que essa contratação ela seja assertiva. E falar de contratação assertiva não é só ser bom para a empresa, é ser bom para os dois lados. Então, assim, vamos lá, direto e reto. Você está disposto a ser responsável sobre os seus erros e os seus acertos? Então, isso é um ponto muito importante. Você está disposto a aprender e se autogerenciar? Isso é outro ponto. E outro ponto é ser apaixonado por aquilo que faz. Porque, assim, é insustentável. Não consegue se acordar todos os dias e trabalhar todos os dias por tantas horas, segurar tanto pepino. Às vezes você tem que lidar com um cliente que você não quer lidar. Você quer lidar com algum problema internamente aqui de pessoas que você não quer lidar. E se você não ama o que você faz e não ama estar onde você está, fica insustentável. Então, assim, eu acho que são 3 dicas. A autorresponsabilidade, onde você entra e você entende a sua responsabilidade sobre os seus erros e os seus acertos e também o impacto que isso tem no outro. E eu entendo que eu não sou responsável pelo erro do Rafael, mas se eu entendo que nós somos um time, eu sou responsável pela solução do erro do Rafael. Segundo, a ser apaixonado pelo que faz e pela empresa. E, por fim, você ser humilde e entender de que você não sabe tudo, de que você vai precisar argumentar menos, ouvir mais. E é isso. Perfeito. Faz sentido? Faz sentido. Tudo que a Mari trouxe foram pontos para qualquer carreira, né? É a construção de um propósito. Você tem um propósito, né? O principal propósito. O que te faz sair de casa todos os dias, trabalhar, passar a maior parte do seu tempo trabalhando naquilo, chegar em casa, dormir tranquilo. O que te faz? É um propósito. Você tem que estar no local que você se sinta bem, que você goste e que te dê orgulho. É uma coisa que a gente que eu tenho certeza é que quem passa por lá aprende muita coisa. Muito. O que você acha? Você que está lá. Então, eu trabalho para a Mugai, eu acho aproximadamente 4 anos, né? E de fato, assim, eu sou super fã, né? Mais do que cliente, eu sou fã porque a Mugai me possibilita um aprendizado. Uma escola, né? É uma escola. Dentro de um contexto de gestão, né? De gestão, de tecnologia, de liderança. Né? Aprendo com vocês, né? Então, assim, é o que eu sempre comento, que eu sou fã da Mugai. Tanto, uma outra questão, uma empresa que cresce na velocidade que a Mugai cresce, se você não tiver muita competência, você não consegue sustentar. Entendeu? E você tem que surfar de uma cadeira a outra o tempo todo. Um momento eu estou como um técnico de campo, outro momento eu estou como especialista, outro momento eu estou representando a empresa perante um cliente, outro momento eu estou gerenciando pessoas e outro momento eu estou analisando dados. Então você tem que estar ali, às vezes você faz isso no mesmo dia. Então, particularmente o Rafael, eu tenho um extremo orgulho
de fazer isso estar na Mogai hoje. É algo que me move, que me anima todo dia de levantar aí, cara. Hoje, o que a gente vai solucionar de problema hoje? Assim, é Desafiador. muito desafiador. Isso aí. E vindo de quando você estava falando, assim, até agregando, né, assim, sobre ter muitas competências, eu acho que mais importante do que ter muitas competências são as competências que se tem, elas serem enraizadas. Uhum. Então, assim, não adianta eu ter uma inteligência emocional que se passar um vento, ela vai cair. Exatamente. Então, imagina que as minhas competências, elas são árvores. Então, se essas árvores, elas são cravadas, elas precisam dar raízes. Então, se essas minhas competências, elas estão realmente enraizadas para quando vier a mudança, ou se vier uma tempestade, essa minha Exato. competência, ela vai cair. Né? Então, eu acho que isso é muito importante no mundo volátil, o VUCA que a gente fala, né? Mas, enfim, esse mundo inconstante, incerto, que muda toda hora. A questão do obsoleto é uma preocupação que a gente fica todos os dias, né? Então, hoje nós estamos construindo algo, mas será que esse desenvolvimento, quando o desenvolvimento acabar aqui, entrar na comercialização, será que isso vai estar obsoleto já? E uma coisa que eu acho muito legal na Mogai, até a gente falando, né, sobre o desenvolvimento de tecnologias. A Mogai desenvolve uma tecnologia, depois ela arruma substitutos para a própria tecnologia que ela desenvolveu, que é a primeira tecnologia, quando vai para o mercado, ainda é inovadora. Né? Então tem essa característica que é muito legal, de você se reinventar e constantemente se atualizar. Né? Mas, pessoal, eu queria agradecer vocês. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada, muito mesmo. Participação. Eu digo mesmo, muito feliz, parabéns pelo podcast, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na Mogai. Esse trabalho de marketing é extremamente importante, né? A gente sabe que o marketing aí é o que move, né? Não adianta você ter um produto lindo na prateleira se ele não está no mercado, não está sendo vendido, né? Aí. E para isso a gente precisa da equipe de marketing para poder estar levando essa solução aí para o mercado industrial. Obrigado. Pessoal, então queria agradecer a você que assistiu até agora, né, nosso episódio do podcast. Queria deixar a dica para seguir a gente nas redes sociais e ativar as notificações aqui do YouTube para receber os avisos sobre os próximos vídeos. Até logo!